Gente, eu tive uma disciplina de metodologia de pesquisa também, logo depois foi o TCC. O que a minha professora, enfim, eu não sei se vocês fazem iniciação científica, mas eu lembro que durante assim essa cadeira foi muito mais desafiador para quem não estava fazendo IC, porque tipo nunca tinha visto assim um texto teórico, um artigo na sua frente de forma a ter que, meu Deus, lidar e discutir. Então eu tive uns 3 colegas assim que estavam refazendo a cadeira pela terceira vez, porque finalmente acharam um objeto de pesquisa que conseguiriam, enfim, navegar por ele, né? Porque eu acho que a gente é muito novo, a gente entra no curso muito novo, não sei como é o currículo da FSM, mas na URGS, pelo menos, tem mais um incentivo no jornalismo ao mercado, enfim, né? E aí a questão da pesquisa é um pouquinho mais separada. Mas eu trouxe os slides do meu TCC, então eu vou apresentar de novo, enfim, o meu TCC, e aí a gente vai conversando, pode ser. Vou compartilhar a tela aqui, peraí. Tá. Aí eu também tive que colocar ela no Google Slides. Eu não sei usar o Google Slides. Enfim. Tá ótimo. Então, gente, sou Isabelle, me formei em jornalismo agora, em agosto de 2025, na URGS. Fiz esse trabalho de TCC, que o nome parece a casa da minha avó, Diálogos entre Estudantes do Ensino Médio de Porto Alegre e as enchentes do Vale do Taquari, de setembro de 23, a partir de fotografias do desastre. Nessa pesquisa, que foi um resultado assim, de mais ou menos um ano, né, de investigações, a gente fiz um grupo focal com estudantes de ensino médio, conversei com estudantes de ensino médio de uma escola aqui de Porto Alegre que foi atingida e mostrei fotografias para eles das enchentes de 23. Eu acho que algum tempo depois, enfim, de que a gente defende as coisas, tu começa a olhar e tu acha muitas lacunas no trabalho e tu nunca mais quer olhar para isso que tu está fazendo, tu pensa, nossa, que horror. Mas, enfim, estou aqui, né, tentando lidar de novo. O tema do TCC, então, são as percepções dos estudantes de ensino médio sobre as enchentes, utilizando fotografias jornalísticas do desastre ocorrido em setembro de 23, no Vale do Taquari. As imagens elas foram publicadas nos portais Zero Hora e na agência de notícias Reuters. E a análise é fundamentada na teoria geral do imaginário, proposta por Duran. Quando a gente estava fazendo, enfim, buscando as fotografias para essa pesquisa, eu acho que é muito importante anotar aqui também que eu sou uma jornalista que cobriu as enchentes de Porto Alegre, e esse projeto de pesquisa ele foi feito na cadeira de metodologia de pesquisa em comunicação, que eu acho que é a mesma cadeira que vocês estão tendo agora, e ele já estava mais ou menos pronto. Então eu já tinha essa ideia assim de falar com estudantes sobre as enchentes, eu estava pesquisando meio ambiente, mas eu enviei para minha orientadora e 2 semanas depois começou as enchentes. Então, né, o semestre foi parado, a gente voltou, e aí as enchentes de 24, quando esse projeto foi feito, não tinha acontecido ainda. Então é tipo, sei lá, como se vocês estivessem agora falando sobre um desastre natural que ocorreu ano passado, e daqui 2 semanas vai acontecer uma catástrofe, e esse desastre que aconteceu ano passado não vai ser tão importante assim. Mas a gente resolveu manter igual as enchentes de 23, porque se olhasse, enfim, para as enchentes de 24, primeiro não teria tempo, segundo, tem uma coisa, enfim, que depois a gente descobre na pesquisa, que a gente é muito afetada pelo objeto que a gente está pesquisando, né? Então, no caso, essas fotografias ou o trabalho com os alunos foi algo que, além de requerer, assim, um trabalho muito intenso de análise de dados, claro, requereu um trabalho muito intenso emocional. Então, cobrir as enchentes de 24 e ter que olhar para isso de novo, assim, foi realmente muito doloroso e muito difícil, muito dispendioso. E como era um trabalho de conclusão de curso, a gente entendeu que tá, ok, vou fazer, enfim, vou analisar as fotografias de 23, porque as de 24 estão próximas demais. E talvez por elas estarem próximas demais, eu não consiga me debruçar com uma maturidade ainda que eu consiga me separar, né, enquanto pesquisadora, enquanto pessoa que viveu aquilo e o objeto. Deixa eu te fazer um comentário. Que legal o fato de que tinha as fotos de 2023 e talvez elas sejam particularmente interessantes porque elas fazem uma espécie de eco, né? Uhum. Que talvez seja particularmente propício para o grupo focal. Muito, muito conveniente, assim, o momento que as coisas se alinham, né? Tá, era isso que eu ia falar. Interessante, isso dá força para a pesquisa, sabe? Quando a gente estava, enfim, fazendo as questões com o colégio, os alunos olhavam e eles achavam que era Porto Alegre. Né? Eu falei assim, eu tive 2 sessões de grupos focais e eu falei para os alunos, gente, essas fotos aqui não são Porto Alegre, tararã. E eles não conseguiam, assim, tipo, não se ligar que aquilo ali não era Porto Alegre. Porque, tá, eram os recortes, assim, tipo, as fotos que estão no fundo dos slides são as fotos que estão lá. Então, mesmo que
Isso aqui a gente veria em Porto Alegre, talvez. Nenhum cemitério foi alagado, mas é uma coisa, tipo, eu veria isso em Porto Alegre. Eu veria isso no Sarandi, eu veria isso no Maitá. Mas para eles, assim, também foi muito difícil separar. E eu acho que se eu estivesse mostrando alguma coisa de Porto Alegre, talvez ficasse ainda pior e mais confuso, sabe? Porque talvez rendesse um sentimento de. Talvez eu mostrasse a casa de um deles. E eu acho que, como o projeto já estava aprovado, a gente só foi, enfim, pelas fotos de 2023. Então, a gente queria entender a percepção desses estudantes de ensino médio sobre as enchentes a partir da mediação das fotografias da tragédia. Bem, os slides são um pouquinho desconfigurados, né? Porque eu tive esse problema com o Canva hoje. Mas nessa questão de objetivos, o objetivo geral era entender a percepção dos estudantes em suas fotografias apresentadas. Os específicos eram discutir as interseções possíveis entre o fotojornalismo, o jornalismo ambiental e a educação ambiental, refletir sobre as possibilidades do fotojornalismo mobilizar sentimentos dos estudantes e mapear as falas dos estudantes do ensino médio relacionando com a teoria geral do imaginário. Então, fazer ali uma função de dividir entre os regimes da imagem, identificar qual dos regimes da imagem era mais predominante nas falas deles. Muito legal. Volta ali, por favor. Desculpa ficar te interrompendo, cara, mas muito legal. Porque assim, olha, com eles aqui, olha, eu estou trabalhando só o objetivo geral. Né? A gente não está com objetivos específicos ainda. Eu estou esperando que você faça isso com seus orientadores. Mas olha aqui como ela construiu e todos os objetivos específicos da Isabelle cabem no objetivo geral. Esse ser, mapear as falas dos estudantes de ensino médio relacionando com a teoria geral do imaginário. Ou seja, ela pegou a teoria dela e relacionou com o empírico, que é o que os estudantes vão falar, de algum modo, né? É o dado da pesquisa dela, que é o grupo focal. Discutir as intersecções possíveis entre fotojornalismo, isso aqui provavelmente fez uma revisão teórica, uma revisão bibliográfica, né? Então, todos os estágios da pesquisa dela estão colocados nos objetivos específicos, sabe? Eu pedi para vocês um objetivo geral, mas depois tem um objetivo específico. Isso aqui é muito detalhismo para a nossa disciplina, mas isso vai ter que ter no TCC de vocês, mas é mais fácil vocês definirem os objetivos específicos como orientador ou orientadora durante a pesquisa, né? Foi mais ou menos isso. Uma coisa que me ajudou muito foi pensar que os objetivos específicos são tipo uma cascata, sabe? Então, eu primeiro preciso descobrir as interseções, e depois eu preciso refletir sobre as possibilidades, enfim, do jornalismo mobilizar estudante, né? Porque dialoga com o meu processo teórico, e depois eu vou mapear as falas dos estudantes. Então, é como se fosse uma escadinha, assim, para eu chegar nas falas dos estudantes e relacionar com a teoria geral do imaginário, primeiro eu preciso discutir sobre fotojornalismo, jornalismo ambiental e educação ambiental. Primeiro eu preciso, tipo, me propor para entender o que eu estou fazendo aqui, e aí depois eu vou, enfim, começar a caminhada teórica e relacionar com os dados. Acho que é mais ou menos por ali. Então, a gente teve 2 momentos, né, de metodologia para fazer esse trabalho. O primeiro foi analisar as fotografias das enchentes de setembro de 2023. Então, a gente primeiro fui selecionar as imagens, fiz uma pastinha no Drive, escolhi as imagens que eu queria. Eu acho que é importante dizer, assim, que o TCC é um momento muito livre, muito de experimentação, assim, de pesquisa, porque como é um TCC, é um trabalho de conclusão de curso, claro, né, que a gente precisa de um rigor teórico, um rigor metodológico, mas para mim foi um momento de me descobrir na pesquisa, assim. Então, sendo bem sincera, eu fiz tudo que eu estava afim de fazer. Eu sou estudante de licenciatura em letras também, eu estou me formando agora nesse final do ano na letras. E na letras a gente não tem mais TCC por conta de uma regulamentação do Ministério da Educação que tira os TCCs das licenciaturas e coloca muitos estágios obrigatórios, né, para transformar a formação das licenciaturas em uma coisa mais focada no mercado de trabalho. E me fez muita falta a falta de pesquisa durante o curso da Letras. Então, eu queria alguma coisa que fosse a ver assim, com os dois cursos. Então, quando a gente chega na escola, quando eu chego na escola para falar como pesquisadora e não como mais professora estagiária, tem uma mudança muito grande, assim, tipo, na minha própria percepção de que, nossa, eu posso fazer pesquisa, sabe? E, nossa, o que eu estou fazendo faz sentido. Que parece uma coisa muito alheia, assim, tipo, pesquisa é uma coisa que as outras pessoas fazem, não eu não faço pesquisa, eu só estou ali estudando, terminando jornalismo, trabalhando, enfim. O primeiro momento da pesquisa foi a seleção das imagens a partir de uma leitura flutuante, que é um momento em que a gente, dentro da teoria geral do imaginário, a gente entende que, por exemplo, não faz sentido decupar imagens, ou como, sei lá, a análise do discurso faz de destrinchar as imagens, assim, ou recortá-las. Eu não estou, sei lá, selecionando elementos da imagem, tipo
o terço superior, o terço inferior, e depois tudo isso faz sentido, assim, não é um corte. Então eu selecionei as fotografias a partir do que elas faziam sentido, assim, a partir do que elas estavam ressoando. Foi um momento, assim, de atenção e foi um momento de, tá, isso aqui vai, isso aqui não entra, isso aqui entra, seguido do método de leitura simbólica. E depois dessas fotografias serem escolhidas e depois dessas fotografias serem analisadas, a gente fez um grupo focal com os estudantes. E aí a gente analisou as falas a partir da análise mitocrítica. Essas foram as fotografias selecionadas. Não está aqui nos slides, mas para achar elas eu usei palavras-chave. Então eu anotei aqui, mas eu estava com 2 palavras-chave que estavam no Google. A gente pesquisou pelo Google Imagens, então era enchente setembro de 2023 e enchentes Vale do Taquari. E aí, às vezes, só Vale Taquari setembro de 23. Eu acho importante falar também que quando eu estava pesquisando essas imagens, aparecia muita coisa de maio. Então, por mais que eu pesquisasse enchentes Vale Taquari setembro de 23, apareceu alguma coisa de maio, uma coisa de novembro, porque o Vale Taquari sofreu 3 vezes com as enchentes, né? Foi enchente de setembro, enchente de novembro e enchente de maio. Então, eu selecionei ali, eu acho que eu coloquei 30 fotos numa pasta no Drive, e depois a gente chegou até 10, que era um número ok, assim, de análise devido ao tempo. Um TCC, depois a gente descobre que tem muito pouco tempo, né? E que, na verdade, é pouquíssimo tempo, assim, talvez fizesse mais sentido só analisar as imagens, por exemplo, mas, enfim, estava afim e fizemos a sala e falei com os estudantes, então. Eu imprimi essas fotografias, acho que é importante dizer também que a universidade não tem recurso, né, para impressão, então eu imprimi essas fotografias um tamanho mais ou menos assim, mais ou menos desse tamanho aqui, que é tipo um livro grande, que aí os estudantes, um livro médio que os estudantes podiam manusear e depois a gente podia trocar e tal, eles podiam escrever coisa em cima. Achei interessante você falar assim, que o material de pesquisa, né, a gente que vai ter que providenciar. Então, pensando na discussão teórica sobre imaginário e comunicação, o imaginário ele pode ser compreendido como um elo assim, que conecta os diferentes campos, né, das áreas do conhecimento. A minha orientadora fala que ele é tipo um tecido conjuntivo. Então, ele faz essa liga, assim, essa cola de dimensões políticas, sociais, históricas e culturais dos eventos. E a imagem, então, ela é um mecanismo que a consciência faz uma representação do objeto que não se encontram acessíveis assim, a experiência sensível. Ela é diferente de uma imagem técnica, por exemplo. Tipo, se eu vejo uma fotografia, a fotografia é uma imagem técnica. Mas a forma pela qual eu me relaciono com aquela fotografia é uma imagem. Eu produzo uma imagem a partir da imagem técnica da fotografia. Eu acho que é bem interessante diferenciar, assim, porque eu estou trabalhando com imagem, mas tem pessoas que olham assim e falam, não, mas eu estou analisando somente a fotografia. E nesse caso, eu estou analisando a imagem ou o que é produzido a partir da minha relação com a fotografia, a partir da minha relação com a imagem técnica. As nossas percepções de mundo, elas são produzidas a partir das imagens, e quando uma imagem se liga a um sentido, ou quando uma imagem é ligada a algo vivenciado num plano real, a gente tem um símbolo. E esse símbolo, ele faz aparecer uma coisa, assim, um sentido que estava secreto. O Duhan, que é um autor que a gente trabalha bastante no livro Imaginação Simbólica, de 93, ele fala que esse símbolo, ele é uma epifania de um mistério, assim, é quando a gente finalmente consegue ter, assim, essa sensação quase transcendental de estar, enfim, entendendo o que estava acontecendo. O símbolo, ele também funciona da ponte do inconsciente para o consciente. Então, é quando a gente consegue, enfim, ter acesso a alguma coisa que antes não estava revelada, que estava oculta. E as imagens, elas são divididas em regimes, né, que se relacionam com os movimentos posturais dos seres humanos. É como a gente consegue, então, pensar na experiência humana e a forma como a gente se relaciona com as coisas pode ser dividida, assim, em 3 partes. Faz sentido? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Porque é bem teórico. É a teoria da Ana Martins que orientou a Isabelle, né? É a teoria aqui dos grupos de pesquisa da... Mas parece assim, de algum modo, o imaginário está próximo, num sentido antropológico, de cultura, mas que eles tenham algo da ordem da imagem, propriamente, né? Então, assim, a memória, ela lida com algo do imaginário, né? A memória, o sonho, o desejo. Por exemplo, assim, estou vendo vocês aqui agora ao vivo em imagem, mas o modo, o tipo de relação que eu estabeleço com essa imagem que ocularmente chega a mim de vocês, na memória, ela tem algo da ordem do desejo, das emoções, que faz com que o modo com que eu imagino o mundo
mundo, né, não corresponda ao modo com que eu vejo o mundo. E daí, portanto, assim, nesse sentido, imaginário da cultura, voltando assim para o que eu estava falando, da imagem, mas também que traz algo do íntimo, do subjetivo, né? Então, olha como ele tece uma relação com coisas e que tem a imagem mais ou menos como substrato material ou como produto também. Enfim, meu, a teoria do imaginário, tá? É a teoria que ela está usando, mas achei que tu passeou muito bem aí na teoria do imaginário. E aí ela está lançando conceitos ali, o símbolo que pode trazer para a semiótica, vai provavelmente fazer um diálogo com a semiótica, é um eco possível, tá? Perfeito. O pessoal não estuda teoria do imaginário aqui, eu suponho, pelo menos não comigo, porque eu sou quem dá teorias da comunicação. Eles têm teorias do jornalismo, o pessoal do jornalismo, mas eu suponho que eles não trabalham em teoria do imaginário lá também. Mas tá ótimo. Isso me parece muito relacionado ao teu TCC, no sentido de que a incidência de uma nova enchente, um ano após aquela outra enchente, coloca, evidentemente, as enchentes num plano do imaginário também, né? Traça uma relação imaginária entre elas propriamente, e uma relação de imagens, né? Entre imagens, tal como tu falou, né? O pessoal via a imagem e pensava nisso aqui em Porto Alegre. Esse aí é o freestyle teoria do imaginário, tá? Perfeito. Quando a gente vê nas teorias da comunicação, por exemplo, que a comunicação ela surge quando a gente começa a se organizar em sociedade, né? Então, antes a gente, enfim, tinha grupos diferentes e grupos autônomos e pessoas que estavam ali no processo de viverem meio sozinhas, meio sem ordem, meio sem rumo. Aí a comunicação surge como uma forma de tornar comum, enfim, o lugar, a comunidade que estava sendo desenvolvida lá. A imaginação também. A partir do momento em que a gente, por exemplo, começa a significar a morte, né, ou a gente começa a enterrar as pessoas em vez de. Eu estou pensando, enfim, em grupos civilizacionais de muito tempo atrás, né, pensando em grupos nômades, ou lá da formação do Homo sapiens. E aí a gente tem, enfim, tanto uma criação de comunidade pela comunicação, né, porque as pessoas começam a designar coisas, tá, isso aqui, por exemplo, é uma árvore. Então, nessa árvore, significa que eu estou chegando em casa. Ou se o céu está azul, é bom para eu plantar, é bom para eu sair para caçar. Se o céu está feio, se o céu está nublado, eu vou ficar em casa plantando e colhendo. E aí, quando a gente começa também a se enterrar, né? Começa a dar uma significação para a morte, ao invés de apenas deixar as pessoas ali se decompondo, também nasce essa coisa assim do imaginário de reunir esses diferentes saberes, né? Porque, de repente as pessoas elas estão sendo enterradas porque a morte não é só o processo de decomposição do corpo, daí é porque a pessoa está indo de um lugar para o outro, ou porque a morte na verdade não existe, é porque essa pessoa está sendo decomposta e aí, de repente os nutrientes dela viram uma árvore. Então, quando a gente começa a dar sentido, assim, dar, entre aspas, uma imaginação, né, falando em termos chulos, aos fenômenos que acontecem ao redor de nós, também surge o imaginário, também surge um inconsciente coletivo, assim, imaginações coletivas do que significam determinados fenômenos. E aí, entendendo, assim, um pouco mais de comunicação agora, a gente está pensando numa pesquisa qualitativa, faz muito sentido usar a teoria geral do imaginário, principalmente quando a gente está falando em imagens. Justamente porque eu não estou decompondo, não estou fazendo uma análise textual, né? Eu estou fazendo uma análise do sensível, do que é provocado pelo sensível do que é provocado ao ser visto, quando eu vejo. Então, a teoria geral do imaginário serve para isso. O Duhan, então, ele divide os regimes da imagem em dois momentos. A gente tem o regime heróico diurno e o regime noturno. Isso é relacionado tanto à forma como a gente vê o dia, a gente tem algumas horas de sol, por exemplo, né? Sei lá, das 8 às 18, e o resto é noite. O regime heróico, ele é focado na ascensão. Ai, deu uma bugadinha aqui nos slides, gente, eu sinto muito. O regime heróico, ele tem as imagens de ascensão, separação, e as palavras-chave são separar, misturar, subir, cair. Claro, alto, claro, escuro, alto, baixo. Ele é ligado à variante postural dos seres humanos, né? A gente está pensando numa pessoa de pé, está pensando no regime, assim, da pessoa de pé. Eu consigo pensar que esse é um regime feito, composto principalmente por antíteses. Então, a gente tem realmente, assim, contradições, separações. Se eu estou pensando no regime heróico, por exemplo, eu acho que ele é o mais fácil, assim, de distinguir entre todos, porque ele realmente, assim, é uma função de distinção. Quando está claro, a gente consegue distinguir totalmente as sombras, né? Se uma coisa está sendo iluminada, é porque eu consigo ver o outro lado, eu consigo ver a sombra. Se faz sombra, se tem luz e tem sombra, é regime heróico. Ao contrário, quando a gente está chegando
na questão dos regimes noturnos, o regime místico, por exemplo, ele tem essa questão da confusão. O regime místico, a gente está pensando no regime heróico, por exemplo, ele faz uma ascensão, né? A gente está subindo. Aí, ao contrário, no regime místico, eu estou descendo, e essa queda ela é eufemizada. É uma queda confusa. A gente tem as questões assim de que não tem mais separação entre as coisas. Se no regime heróico, por exemplo, eu consigo ver, eu consigo distinguir claramente os componentes, no regime místico eu tenho uma negação. Eu não vejo nada e tudo vira uma coisa só. Então, é negação para fusão. A gente pode pensar no regime heróico tem uma dualidade e no regime místico tem uma unicidade. Todas as coisas viram uma só. Ao contrário, no regime dramático, que tem essas funções de ser ligado ao tempo cíclico, a ligação, aquela cobra, assim, né? A gente pode pensar na imagem daquela cobra que vai e volta e é circular. Ele tem essa questão de ser uma tríade, né? Então, ele é 1 mais 1 é 3. Oi? Foi alguém que espirrou. Ah, tá, saúde. 1 mais 1 é 3, ou, enfim, no místico 1 mais 1 é 1, e no heróico 1 mais 1 é 2. Eu tô pensando, enfim, nessa questão também do para frente, para trás, o futuro, ele é uma coisa cíclica, assim, né? As coisas vão e voltam. Se eu tô pensando na forma como as pessoas olham para a morte, por exemplo, no regime heróico, a morte é diferente da vida. A morte é totalmente, assim, o contrário da vida. No regime místico, a morte não existe. A morte, porque a vida também não está existindo. E no regime dramático, que é onde a maioria das religiões, enfim, a maioria das cosmologias das religiões se encontra, a morte é uma forma de vida. Então a gente tem, enfim, um recomeço, uma reconstrução. Quando o regime heróico é totalmente a separação, o regime místico não existe at all. Deixa eu pensar, se a gente está pensando em questões de fim do mundo, por exemplo, o fim do mundo ele requer um início de um outro mundo. Então, estou pensando no regime fim do mundo, talvez eu esteja no regime dramático, porque as coisas estão se ligando na imagem de ligação. Então, para fazer análise dessas fotografias, eu tive que recorrer à leitura simbólica. E a leitura simbólica é uma parte, enfim, do processo de pesquisa dentro da teoria geral do imaginário que requer que tu leia, assim, as imagens a partir desses regimes, mas que também faça assim uma conexão maior com o que tu está vendo. É como se o pesquisador, enfim, a pessoa pesquisadora se anulasse, né, saísse, enfim, da função de pessoa e a partir disso conseguisse ler assim de forma mais ampla. Não sei se eu consigo explicar de forma melhor que isso, mas o Duran, ele fala, ele tem uma citação nas estruturas antropológicas do imaginário, que é um livro que a gente usa bastante no grupo, e aí ele fala assim que a imaginação, de acordo com Bachelard, que também é um outro teórico que a Rayane trabalha bastante com ele, não só nos convida a reentrar na nossa concha, como também nos esgueirar em qualquer concha para viver o verdadeiro isolamento, a vida dobrada sobre si mesmo, todos os valores do repouso. Eu entendo isso dizendo que para a leitura simbólica inicial eu preciso estar sozinha em casa, em paz, longe de tudo, longe de qualquer, enfim, distração, longe de celular, porque eu preciso entender e ver as imagens e sentir de novo as imagens. Preciso sentir as imagens de novo no meu corpo, porque como a gente estava falando que as imagens elas são uma experiência sensível, né? Então, por exemplo, se eu vejo uma fotografia hoje, provavelmente é muito diferente da mesma forma que eu vou ver essa fotografia daqui a 45 anos, daqui a 60 anos, daqui a 50 anos, ano que vem. Então, depende muito do sensível, né? Então, depende muito do momento, enfim, que a gente está na vida. Nessa divisão, eu ia falar, como isso é estruturalista, e aí tu falou que as estruturas gerais do imaginário, e aí faz todo sentido, a gente viu o estruturalismo juntos em teorias da comunicação, né? E perceba, aqui está mais ou menos analisando a linguagem da imagem, né? Então, a relação, o eco disso, assim, no pensamento estrutural é muito claro, assim. Só para estar fazendo, assim, um eco com uma coisa que a gente já viu juntos aqui se relaciona com a teoria que está apresentando que é nova para a gente, mas era isso que eu queria comentar. E aí tu mesmo deu a deixa que eu ia comentar. Mas o teoria geral do imaginário, leitura simbólica é muito utilizada na literatura, por exemplo. Surgiu na literatura, né? O que a inovação da Ana Thaís agora no grupo de pesquisa é trazer para a comunicação. Mas esse é um método muito utilizado na literatura justamente por isso, né? Faz sentido analisar as estruturas da imagem, e a gente está pensando, sei lá, numa imagem literária, uma imagem poética. A linguística sozinha não dá conta. Porque o Duran, inclusive, briga muito com o linguista estruturalista ou pós-estruturalista nos textos dele, é muito divertido, assim, porque ele está falando, tipo, nossa, não é só a linguagem, que a linguística é analisar a linguagem a partir da linguagem, né? Aqui a gente está analisando a linguagem a partir de um símbolo, analisando a imagem a partir de um símbolo, analisando a imagem a partir de uma formação. Então, eu acho que
inclusive faz sentido que isso seja utilizado para literatura, porque analisar a literatura pela literatura, analisar a literatura só por linguagem não dá conta também. A gente precisa de outras coisas, a gente precisa estar em outros recursos. Agora, sei lá, pensando em literatura contemporânea, por exemplo, né, que tem um monte de intrusões de imagem, tem intrusão de métodos digitais, às vezes, nos livros, faz sentido também utilizar esse método de análise. Sim, perfeito. Os contemporâneos sabem que o estruturalismo incide para muito mais além do que na palavra, né? Até porque a teoria geral do imaginário vai no mesmo. O estruturalismo hoje para nós significa muito mais do que para essas suas significava apenas. Né? Mas eu gostei muito desse esquema, era isso. Obrigada. Fonte de elaboração própria a partir de duas. Então, a leitura simbólica, ela, voltando assim, que a imagem ela não está propriamente nas fotografias, né, e não está exatamente assim na imagem técnica, mas ela está nos sentidos que são mobilizados após a experiência de leitura de cada fotografia. E aqui, depois que eu fiz esse percurso, enfim, teórico por fotojornalismo, jornalismo ambiental, educação ambiental, é aqui que eu começo a falar do meu objetivo 2, por exemplo, refletir como o fotojornalismo pode mobilizar sentimentos. E quando a gente está pensando na leitura simbólica, é justamente essa parte assim dos sentimentos que está surgindo, né? Do que está sendo mobilizado depois de eu ver essas fotografias. Dentro da teoria geral do imaginário também, que a gente entende é que o resultado da leitura ele é diferente para cada pesquisador, porque o caminho, enfim, ele é feito de forma individual. Tem um texto muito bom da Malena Contreira e da Ana Thaís Martins, que ela fala que se um pesquisador tentar refazer o caminho que outra pessoa fez, vai dar um resultado falso. E eu acho que isso é muito lindo, assim, que às vezes a gente está pensando na pesquisa como se fosse uma coisa totalmente separada da gente, né? Não, a pesquisa, eu estou pesquisando isso não tem nada a ver comigo, eu estou escrevendo em terceira pessoa, eu estou escrevendo, ou estou escrevendo em primeira pessoa no plural, né? Nós e as vozes da minha cabeça, eu e as vozes da minha cabeça chegamos a esse resultado, mas a teoria geral do imaginário, não, ela nos confronta, assim, e ela fala, tipo assim, não, peraí, tu está pesquisando isso porque isso te mobiliza, porque isso te toca e faz sentido também cientificamente, né? Eu acho que aqui tem uma... Não sei se já chegou a falar sobre o método empírico, qualquer outra coisa, assim, porque tem gente que critica bastante as pesquisas que não são quantitativas, justamente por essa teoria, assim, esse pressuposto, essa falsa objetividade, uma maior inserção de subjetividade na pesquisa. A gente não falou sobre isso o suficiente, eu acho. Quando a gente estava passando por teorias da comunicação, a gente falou sobre os estadunidenses do Mass Communication Research, que buscam fazer as pesquisas quantitativas, e supostamente tem a influência do sujeito pesquisador, e eles criticavam muito os frankfurtianos, porque eles diziam que a teoria dos frankfurtianos era meramente analítica. A minha tese de doutorado eu escrevi em primeira pessoa o tempo e, tipo assim, geralmente as pessoas vão te dizer para descrever ou nós, né? Só que esse nós é quem é esse nós, sabe? Tipo assim, eu e assim, tipo, nessa pesquisa nós analisamos, nós percebemos, nós quem, mano? Sabe? E aí, tipo assim, Tu e isso as vozes da tua cabeça. É tua... tu e o teu orientador, ele só revisou, né? Ou tu e a ciência em geral, sabe? Eu, assim, por que eu fiz em primeira pessoa? Porque muitas vezes, assim, eu estou julgando a imagem, sabe? E exatamente isso que a Isabelle falou, tipo, a outra pessoa que estivesse fazendo essa pesquisa poderia chegar em outros resultados. É verdade, sabe? Então, a gente tem cada vez mais na ciência e na literatura também um rumo, assim, para o autobiográfico, sabe? Parece, assim, cada vez mais na ciência importa o ponto de vista, sabe? Não por acaso o cânone do conceito de lugar de fala, mas na literatura também, assim, a escrita autobiográfica, sabe? Tem cada vez mais contemporânea. Então, eu advogo muito por isso, assim, do confessional, de algum modo, na escrita, sabe? De entender que não há um sujeito universal que fala, justamente se a gente está criticando a ideia de que há um sujeito universal, esse sujeito, ele é o nós, afinal de contas. É esse eu que quer se colocar como nós, né? Então, isso aí que tocou num ponto que a gente quase não falou, não toca a escrita em métodos e técnicas, mas que é um ponto, assim, relevante a ser discutido também, né? Pois é, quando dentro da academia, enfim, começam a surgir pessoas, né, que saem um pouco que não são mais as pessoas tradicionais da academia, né? Mas aí a gente tem, por exemplo, muitas mulheres agora fazendo pesquisa, muitas pessoas não brancas, muitas pessoas LGBT, para entender, assim, que a autoria também importa, né? Não é só tu tá fazendo uma pesquisa e ela é replicada e aí, tipo, ela dá, sempre funciona com os mesmos resultados, porque tem um método ali ocidental de fazer pesquisa, esse método ocidental é feito por homens brancos
cis héteros, tarará, 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 que, enfim, estão sempre nessa mesma bolha. Mas, disso, pensando então que essa leitura simbólica, ela então, para mim também serviu, e imagino que para os estudantes, ela é um espaço de construção e elaboração de sentido nesse pós-enchente. A pesquisa foi feita entre março, abril e maio de 2025. Então a enchente estava recém completando um ano, enfim, agora já faz mais de um ano da enchente, né? Mas aqui em Porto Alegre, por exemplo, foi como se a gente tivesse assistido assim a cidade ruir. Eu lembro que numa parte assim do texto eu falei que foi aqui que eu tive uma experiência muito próxima da morte. Eu nasci, vivi em Porto Alegre, cresci em Porto Alegre. E aí fazer essa cobertura também, né, olhar para Porto Alegre, andar pelo centro de Porto Alegre, é ver uma cidade de casa que está morrendo, que está diferente, que está sofrendo assim, um processo de fim do mundo. E é muito doloroso, né? Enfim, passar por isso. Então, quando eu adentro assim, nas fotografias, eu lembro do meu próprio percurso enquanto habitante gaúcha que viu a destruição da cidade e esteve assim fazendo cobertura dentro dessa enchente. Sobre os resultados da leitura simbólica, eu identifiquei que teve uma predominância do regime místico. Aí aqui eu falando, enfim, da primeira pessoa e aí usando escolhemos, né? Mas foi totalmente um ato falho dentro desses slides. Daqui eu escolhi foto em que não tinha cena de conflito, que poderiam ser relacionadas com o regime heróico. Uma das hipóteses iniciais que foram levantadas na pesquisa foi que o fotojornalismo, que eu entendi enquanto decolonial, poderia mobilizar mais sentimentos e poderia ser uma porta de entrada maior para o sensível do que as imagens tradicionais de guerra. Nisso eu argumentei um pouco com aquele livro Sobre a Dor dos Outros, da Sontag, que ela fala que quando a gente é exposto repetidas vezes às imagens da guerra, a gente tem uma dessensibilização do acontecimento. Então, esse ponto ele foi central também na cobertura que eu estava desenvolvendo no jornal que eu estava trabalhando, que era um jornal independente, me deu muita liberdade, enfim, para pensar numa cobertura visual, mas a gente tinha como objetivo fazer uma contraposição às cenas de conflito, e nesse caso não era um conflito propriamente dito, né, porque eram enchentes, mas a gente tinha uma liberdade para não fazer as cenas usuais, assim, de resgates, por exemplo, mas sim mostrar o detalhe, mostrar a ínfima parte da destruição, mostrar o chão, fotografar outra coisa que não fosse aquela imagem, assim, escrachada, tendenciosa, e isso, por estar dentro de um veículo independente, eu entendia que era um fotojornalismo decolonial. Mas à medida que a gente foi fazendo, enfim, essa pesquisa, eu descobri que talvez não fosse tão decolonial, porque eu tinha escolhido fotografias, por exemplo, da Zero Hora, da Reuters, que são lindas, mas elas, né, não estão assim quebrando um pacto de hegemonia, né? Elas estão ali dentro de um veículo hegemônico. Então, fazendo essa seleção da leitura flutuante, depois eu entendi que, para mim, era doloroso demais, enquanto pessoa que viu assim, viu toda a destruição, lidar com essas imagens de tragédia heróica, por exemplo, né? De tragédia de salvamento, de pessoas chorando, de pessoas sendo resgatadas, porque aquilo já estava tão na minha frente que o que eu queria depois disso era negar o que tinha acontecido. Então aí eu entendo o regime místico e aí eu entendo, por exemplo, que talvez eu precise, enfim, agora, pensando nessa questão de estar tentando mestrado, agora eu discutir o que seria um fotojornalismo decolonial ou não, mas eu acho que eu não consegui dar conta, enfim, porque eu entendi que não era por aí que eu estava indo. Que por mais que não tivessem cenas de conflito, mesmo o fotojornalista produzia, enfim, imagens lindas e sensíveis, ele também produzia imagens de conflito. E aí é um ponto que eu preciso dar mais detalhe. Mas quando eu escolhi essas imagens, depois, enfim, fazendo essa leitura simbólica, a gente entendeu que não era nem por estar, nem pela cobertura, mas sim por estar sendo exposta a tantas imagens de tragédia, de violência, de coisas fortes, enfim, acontecendo, que eu fui direcionada, enfim, dentro da leitura flutuante, a escolher imagens que fossem relacionadas a uma intimidade, ao silêncio, a não ter tantas pessoas, né, a ser coisas, a não ter tantos ruídos, assim, de coisas, e com uma queda eufemizada pelo acontecimento, né, essa queda eufemizada, no caso, porque eu não estou tendo, acho que eu estou me repetindo, mas é porque eu não estou tendo imagens de salvamento, imagens com ação, imagens com cena, não, são cenas assim, uma mulher com duas crianças andando, enfim, em direção a algum lugar que a gente não sabe. É um cemitério com uma lápide cheia de lama. Então, entendemos também que é justamente por eu ser uma pesquisadora gaúcha que viveu aquilo que eu não conseguia mais encarar. O que eu acho, Isabelle, Uhum. te ouvindo assim,
Parece que o que tu está tentando ver é o fundo ou o detalhe. É como se fosse um tipo de jornalismo não antropocêntrico. E Uhum. tá, isso se relaciona totalmente ao que tu me apresentou como projeto de pesquisa de mestrado, que é o Uhum. fim do mundo, né? O que Uhum. importa no fim do mundo se é o fim do mundo. É como se estivesse vendo a catástrofe. Todas as imagens que está mostrando, olha, o que está em jogo não é o corpo, né? E Uhum. aí eu entendo que você tenha feito uma aproximação com o decolonial, porque o decolonial é aquilo, é o não normativo, de algum modo, né? Uhum. Mas o que há de não normativo nessas imagens que você está apresentando, que é muito interessante, é sempre assim um não foco no corpo humano, né? Porque geralmente a tragédia, quando ela é reportada pelo jornalismo, ela é a Uhum. tragédia humana, digamos Uhum. assim, pessoas que estão sofrendo. E daí parece assim, tem algo que falta nelas, que é a dor humana, mas ao mesmo tempo justamente pela falta que ela chama a atenção para algo muito maior do que o humano, afinal de contas, que é o fim do mundo, sei lá. Estou tentando Uhum. viajar nisso aí, que tu está colocando como questão, que é uma ótima questão. Uhum. Você mesmo que tu falou desse não antropocênico, estou num grupo de pesquisa sobre antropoceno também, e a gente estava lendo agora o Seres Terra, da Marisol de la Cadena, que a Annelise Decali, inclusive, fez a revisão técnica, e ela usa um termo, assim, mais que humanos, ou, enfim, ela usa o termo também de seres... Oi? Exatamente, é. Por mais que humanos, e aí agora, nossa, fez todo o link, assim, com o meu trabalho, saí totalmente epifanizada de hoje. Mas essas foram essas foram as imagens que eu entendi que faziam parte dentro do regime místico. Não consigo muito aproximar, mas a descrição, enfim, dessas imagens, a única imagem que aparece uma pessoa, essa bem que está à esquerda, e é de uma mulher que está, enfim, dentro, assim, de escombros, como se ela tivesse totalmente entrando, assim, ela e os escombros não fazem nenhuma diferença entre o que é quem e quem é quem, mas ela tá entrando dentro desses escombros e tá tentando catar, enfim, algumas coisas. Eu relacionei essa foto ao regime místico porque, para mim, ela é evidente, assim, que tem uma total fusão entre essa mulher e os escombros da enchente, né? A gente não consegue diferenciar o que é quem ou quem é quem. Então, a mulher, os escombros, nem a natureza, né? Mas a paisagem por trás são tudo a mesma coisa, né? São tudo ruínas. Então, isso não me causa nenhuma separação, mas sim uma fusão completa dentro dessas ruínas da enchente. Essa segunda foto, que é a foto do Matheus Bruxel, que inclusive foi muito noticiada quando a gente estava no período das enchentes, porque ela é muito bonita, né? A gente vê, assim, é um porta-retrato de duas pessoas, né? Um homem e uma mulher, ou, enfim, duas pessoas, em formato mais ou menos que lembra um coração, e essa é a única parte colorida da fotografia. O resto é tudo marrom. Mas eu entendo essa imagem como dentro do regime místico, porque ela não está separada, ela está ligada dentro desses escombros e parece que a gente está vendo assim a destruição desse lar, ou como se eu visse assim, e agora que eu estou vendo, talvez eu veja uma parte assim de diferenciação, mas eu vejo ela dentro do regime místico porque ela está fazendo uma questão de intimidade também, né? Eu estou entrando dentro do lar dessas pessoas que está destruído. Quando eu estou pensando nessa foto da lápide do cemitério, no primeiro momento eu pensei que ela fosse do regime dramático. Porque imediatamente, assim, quando eu vejo coisas de morte ou fim do mundo, eu sempre penso que tem uma coisa cíclica, né? Nessa destruição do mundo, tem um novo mundo. Se eu estou pensando no início do mundo, tem o fim do mundo antes. Então, se eu estou pensando na morte no cemitério, é claro que vai ter uma coisa diferente, né? Claro que vai ter uma... Estou pensando no cemitério, tem a vida. É bem fácil, eu acho, reconhecer, assim, essa ligação. Mas depois eu me liguei que poderia ser do regime místico, porque a lama está dentro dessa morte. A lama está dentro da lápide, a lama, enfim, está se fusionando. Isso foram, enfim, elementos que me ajudaram na leitura simbólica. Mas, e essa outra foto, agora, mais à direita, dessa casa vista de cima, eu primeiro achei que fosse do regime heróico. E ela foi muito difícil, assim, até porque a Ana, minha orientadora, quando ela viu na leitura simbólica, ela falou, ué, achei que isso aqui fosse do regime heróico? Eu falei, olha, eu também. Na verdade, porque tem uma coisa vista de cima, eu consigo ver completamente a água separada. Mas depois eu me liguei que, enfim, naquele momento que eu estava analisando, ela era do regime místico, embora essa foto também me dê dúvida, porque eu não consigo entender se essa água é uma lama, se essa água é grama, se isso é água mesmo. Eu acho que é menos no enfoque da casa e sim no enfoque assim de que está tudo junto nessa cidade. Eu não consigo entender assim onde é que está essa casa, se essa casa faz parte de alguma coisa, se essa casa era uma fazenda antes, se essa casa era uma casa com muitas casas.
Então é mais pela questão, assim, da fusão dos elementos. Enquanto as duas de baixo, para mim, elas são muito claras, que são do regime místico também. Essa foto à esquerda para baixo, ela tem um monte de elementos caóticos que não dá para entender muito bem. Enquanto essa da direita, mais para baixo, para mim, ela é claramente, assim, do regime místico, porque eu estou vendo uma casa sendo engolida, né? Uma casa sendo descida pelas águas. É uma casa submersa que está se engolindo, que está se afundando. É como se eu tivesse realmente esses movimentos de descida eufemizado, né? Pela questão, sei lá, tá pensando no intestino, numa digestão, assim, de que eu tô descendo. E é uma queda tão tranquila, tão calma, ela tá dentro do regime místico. Então, depois disso, a gente fez o trabalho de campo. Fiz o trabalho de campo, foi uma mediação com estudantes de ensino médio do Colégio Cândido Godoy matriculados no primeiro ano. A gente estava buscando fazer 3 sessões de 1 hora cada, mas alguns problemas do trabalho de campo que eu acho que é muito interessante falar, até porque foi um trabalho de TCC, né? É muito difícil, envolve muitas outras questões que não são só contigo, tipo, escolhi essa escola e, de novo, assim, o TCC nos dá uma liberdade muito grande, assim, da gente mesmo escolher as coisas e a gente não precisa justificar tanto quanto eu acho que é num processo maior, assim, né, de pós-graduação. Mas esse colégio, eu conheci esse colégio quando eu estava fazendo a cobertura das enchentes. A gente estava lá, eu acho que foi um dos únicos momentos da cobertura que eu chorei. E, claro, eu chorava, né? Mas é que a cobertura, principalmente jornalística, ela é voltada para o outro, né? Eu não vou chorar quando eu estou fotografando uma pessoa que está sendo resgatada, porque aquele momento não é meu, é dela. Mas naquele colégio, quando eu estava lá fotografando, eu fiquei sozinha 1 hora, assim, que o meu colega repórter foi entrevistar a vice-diretora, eu fui circular para pegar imagens. Aí eu abri uma porta e tinha uma biblioteca linda, imensa, assim, de português, de livros em língua portuguesa, totalmente destruída e mofada. E foi muito, muito, muito difícil lidar com o fato de que, sendo uma licenciando em letras portuguesas, sendo uma jornalista, eu tô vendo uma biblioteca na minha frente, eu não posso fazer nada. O que eu vou fazer? Vou jogar água lá? Não tem, né? Já tá ali. E foi assim, a escola do colégio partiu assim, na verdade. Foi porque eu vim em cobertura, depois eu fiz um estágio de língua portuguesa lá. Foi muito doloroso também, porque a gente trabalhou, eu estava em dupla e o meu colega, a gente trabalhou com contos e a gente fez assim, pediu para que os alunos escrevessem sobre as enchentes e a gente descobriu que em novembro do ano passado o colégio ainda não tinha conversado sobre as enchentes com seus alunos. Então, em março desse ano, inclusive, para o primeiro ano do ensino médio, também não tinha sido abordada a temática das enchentes. Era uma coisa que estava sendo passada por cima, porque é um trauma coletivo, né? Esse colégio fica no bairro Maitá, que foi muito, muito, muito atingido. Enfim, a gente. Então, apresentei essas justificativas para minha professora, justifiquei ali no trabalho, no projeto, ela aceitou, falou, tá, pode fazer lá. E aí teve um processo assim um pouco mais complicado com a direção, que embora, né, eu fosse muito bem acolhida, eu sou muito bem aceita lá, a direção, enfim, falou: "Bah, a gente não tem como te dar toda essa autonomia que tu quer". A minha orientadora também estava no outro processo, ela não conseguiu me acompanhar nas questões do grupo, né, ela não conseguiu me acompanhar nas intermediações e nas negociações com a escola. Então a gente que vai escolher por ti e vai ser isso mesmo, vai ter que se virar e vai ser isso. Eu fui umas 2 vezes a mais do que essas 2 sessões, e nessas 2 vezes a mais que eu fui, eu fui impedida, enfim, de ir, porque tinha acontecido alguma coisa, a polícia tinha chegado, tinha cancelado as aulas, mas, enfim, ensino básico é uma coisa de trabalhar. Então, eu fiquei num dia com 8 estudantes, no segundo dia com 6 estudantes. Eram os mesmos estudantes, mas em um dos dias, 2 estudantes tinham faltado e um deles, inclusive, já tinha desistido do colégio, tinha saído, e o outro ninguém tinha contato com ele fazia umas 2 semanas. Então, eu fiquei desfalcada. Mas a gente fez 2 rodadas. A maioria dos estudantes eram moradores de Porto Alegre, eles moravam ou na região das ilhas ou em Porto Alegre. Todos foram atingidos pelas enchentes, tendo que se deslocar nas suas casas no período de maio de 2024, e todos eles eram trabalhadores. A maioria deles trabalhava, ensino médio noturno. Então, realmente, assim, foi bem caótico. Sobre o roteiro das entrevistas, apresentei a pesquisa para a turma, fiz algumas. Fui 2, eu tive, se a gente contar, assim, eu fui 8 vezes para o colégio, né? Foram 2 vezes para fazer os grupos focais de fato, 2 vezes que eu não consegui ir no colégio antes. Não, foram 6 vezes no colégio. Uma vez para falar com o diretor
e uma vez para falar com a turma. Então, fui 6 vezes para o colégio ao todo. Apresentei a pesquisa, pedi para gravar conversa com dispositivo móvel, enfim, técnicas de pesquisa, sugiro sempre gravarem, e uma coisa que eu aprendi depois do primeiro encontro foi que eu preciso que os participantes gravem com o celular, tipo aqui, porque se o celular fica no centro da sala, eu vou perder o áudio, eu vou ter que ouvir tudo de novo várias e várias vezes para conseguir transcrever. Assinatura dos termos e convite para falar. O roteiro das perguntas surgiu, foi mais ou menos por aqui. E no primeiro dia, eu fiquei com os alunos, eu organizei a sala em roda, organizei a sala em mesas, enfim, em círculo. Aí coloquei o círculo maior com as cadeiras e o círculo menor com as imagens. Aí deixei as imagens lá, chamei todo mundo, falei, oi gente, tudo bem? Escolham uma foto e vão para suas mesas, aí a gente combina. E aí, durante a análise, assim, foi muito divertido, porque eu escolhi 10 fotografias e no primeiro grupo eram 8. Então, 2 imagens ficariam de fora em qualquer rodada. E a gente estava tentando entender, assim, tá, então, tipo, por que essa imagem ficou de fora? Por que tu escolheu essa e não essa? A gente ainda estava nessa questão do jornalismo ambiental. Então, uma das perguntas era o que você entende por natureza, que depois eu meio que abandonei, porque eu entendi que eu não estava afim de entender muitas coisas do Uma jornalismo. coisa que eu quero falar que tu é amiga da professora Cláudia, a nossa Sim, professora Cláudia, que ela é do jornalismo ambiental, né? Não tinha falado disso aí. sou amiga da Cláudia, uma diva maravilhosa. Adoro ela. A gente estava juntas na SBPJ. Eu adoro ela também. Maravilhosa. Mas uma das coisas do jornalismo ambiental, inclusive, que a gente às vezes conversa, é que eles têm uma primazia, enfim, às vezes eles falam mais de texto nas análises deles. Eles não chegam. O pessoal assim, não chega tanto a falar sobre imagem. Eu acho isso muito interessante, assim. Que, tipo, eu falo muito sobre imagem, e às vezes quando eu estou conversando com a Cláudia, com a Heloísa, com a Ilza, ou com as gurias, enfim, que também fazem parte do grupo, a gente fala de lugares muito diferentes, né? Mesmo que a gente fale, enfim, da mesma coisa no final. E aí eu acho isso muito divertido como produtos diferentes da comunicação requerem aproximações diferentes, né? Se eu estou pensando em reportagem, eu posso pensar numa análise de discurso, uma análise de conteúdo, mas eu estou pensando em imagem, talvez seja mais pela teoria geral do imaginário, semiótica, enfim, descobri isso depois. Mas a condução do grupo foram 2 encontros assim. Por que tu escolheu essa foto? Por que não escolheu essa outra foto? O que te chama mais atenção? O que tu conseguiu ver na foto? Tu foi atingido? E eu acho que esses momentos foram muito difíceis e potentes, assim, porque fazendo o grupo focal, que é uma técnica de pesquisa qualitativa também, eu descobri, assim, que não bastava só eu ter uma relação com o diretor do colégio, por exemplo. E eu estava lendo aquele livro Técnicas de Pesquisa Qualitativa, que eu imagino que tu tenha, sei lá, na bibliografia básica, enfim, de comunicação. Isso, esse aí, um livro com uma capa rosa, é o clássico que a gente usa, assim, mas eu lendo ele, depois eu descobri que eu tinha que ter uma pessoa, né, um agente que facilitasse a minha comunicação com o grupo. E é muito bizarro pensar em trabalho de campo, mas eu preciso de uma pessoa que seja um campo dentro do campo. Porque eu entrando lá, eu entrando na, na sala de aula, eu não sou jornalista, eu não sou professora deles, eles não me devem nada. Eles estão participando de uma pesquisa voluntária, eu preciso que eles falem comigo. Então, e é muito diferente, assim, da gente estar entrevistando alguém, imagino todo mundo aqui já trabalha também, porque quando a gente está entrevistando, tipo, tá, tu faz isso e acabou. Ou tu tá lá, tu tá conversando, mas, tipo, gente, ou quando eu tô dando aula, por exemplo, eu tô dando aula para um grupo de pessoas. Mas não, quando eu tô fazendo um grupo focal, eu tenho que estar com tudo, assim, ao mesmo tempo, e foi bem desafiador. Pensando, então, nos resultados, foram 3 etapas para análise. Primeiro, a codificação inicial, que foi a transcrição das falas, né, identificando os temas recorrentes, as falas dos estudantes. Depois, o agrupamento das interpretações em padrões simbólicos. Tinham estudantes que falavam de casa, estudantes que falavam de tristeza, estudantes que riam. E interpretação que relacionava esses dados com a teoria geral do imaginário e as percepções coletivas dos alunos. Então, a gente agrupou as falas que destacaram como integrantes de cada regime da imagem dentro de quadros descritivos. Eu separei assim. Aqui, o regime místico, eu coloquei uma corzinha azul. O regime heróico, eu colocava as falas em vermelho. E o regime dramático, eu colocava as falas em amarelo. Eu fiz tudo no Sheets, tá? Mas se vocês forem um pouquinho mais inteligentes, eu imprimiria isso e ficaria realmente passando um marca-texto, infelizmente. Eu acho que eu sou muito da geração Z. E aí foi tudo no Sheets.
Mas aí tinha, enfim, eu peguei, era a segunda foto, era uma foto, tipo assim, uma mulher parada no meio e tudo em volta era prédio e casa totalmente destruída. Essas reticências são de pausa. O sentimento que eu tive na hora foi muita tristeza, que estava tudo destruído, não tinha, porque umas coisas foram salvas, a maioria estava tudo em pedaços. E eu fazia assim as observações, fala em voz baixa, pequenação, pedaço, sem saber o que é que, realismo sensorial, tristeza, muita tristeza. Aqui também, né? Parece a casa da minha avó, similitude, recuperar a casa, triste, ela morava lá, então vi praticamente a mesma cena, enfim, destruição total, queda. A gente estava. Aí eu dizia assim: essa aqui é a figura 3, essa aqui é a figura 8. Enfim, foi mais ou menos por aí que a gente fez a análise. E as conclusões, enfim, desse estudo foram que os estudantes eles negavam muito o impacto do acontecimento e o próprio acontecimento. A gente tinha, assim, os estudantes riam, eu falava, nossa, é melhor rir do que chorar, né? Eu não quero ver com isso, ou isso aqui é muito distante. Parecia, assim, que eles não tinham... Conversando, enfim, com a orientadora, depois a gente descobriu que parecia que eles não tinham nem noção de que tinha passado uma enchente, porque a coisa estava tão dentro, sabe? Então a gente tinha uma negação total. E essa dupla negação é uma coisa do regime místico. Então a gente entende também que isso se relaciona totalmente aos achados do Hus sobre o imaginário, de quando a gente está vendo imagens de um determinado lado, um determinado regime da imagem, a gente tenta compensar produzindo imagens para o outro. Nesse caso, foi uma conclusão bem parecida com o que a gente chegou na minha leitura simbólica, né? De que quando eu estou vendo muitas coisas no regime heróico, muitas coisas no regime dramático, eu vou ir para o místico. Estou vendo muita coisa no místico, vou para o heróico. Porque a gente precisa fazer, assim, quase como uma... Não sei se o termo certo é isonomia, me perdi aqui, mas um equilíbrio, assim, né? Um equilíbrio dinâmico, a gente balancear. Então, quando existem movimentações muito fortes para um lado, como o acontecimento das enchentes, que atingiu completamente diferentes estratos da população, a gente tem uma intoxicação, assim, né? A gente tem uma presença muito forte de imagens heróicas. A gente tem, como a Sonta que fala, uma dessensibilização das imagens de guerra, muitas imagens de guerra. Então, ao oposto, a gente compensa. A gente compensa com imagens místicas, a gente compensa com imagens de fusão, e a gente, enfim, nesse momento, entendendo que o Rio Grande do Sul está passando por um processo de trauma coletivo, né? E no início desse ano ele estava ainda mais à superfície do que ele está agora. E é muito difícil, né? Então, é isso. Bom, o que mais? Vamos ver. Bem, interessante, tu apresentou uma teoria que a galera não usa aqui, né? Tem uma pesquisa aqui com os tipos de teoria que a galera usa aqui, mas eu acho que essa a teoria do imaginário serve às análises de imagem, né? A quem vai pensar em análise de imagem. O problema é quem que vai te orientar. Muitas vezes tu é induzido pela teoria do teu orientador. Né? Então, é bom conhecer uma teoria e perceber como que ela se relaciona, primeiro, a lógica em geral, né? Ela faz um sentido lógico, ela se relaciona a outras teorias que a gente já viu também. A imagem parece um ponto de partida para uma série de abordagens diferentes que, afinal de contas, convergem, né? Não sei se entendem, mas, por exemplo, eu trabalhei análise fílmica o tempo inteiro e muito provavelmente chegar em lugares semelhantes, né, por outros caminhos. Tá? Mas tem muitas coisas que tu disse que eu acho que são proveitosas, por exemplo, isso de que o trabalho de TCC muitas vezes ele vai ter que ser adaptado às condições práticas da situação, né, que difere do projeto, pensou em 3 encontros, no final de contas foram 2. O grupo focal, a ideia de sempre gravar uma entrevista, é imprescindível gravar a entrevista, porque senão, depois, quando tu tentar lembrar da entrevista, ela vai se confundir com o teu imaginário, afinal de contas, né? Então, é importante ter um relato para trabalhar com entrevista com grupo focal. Percebi que quando vai trabalhar com entrevista com grupo focal também, como tu bem falou, se a pessoa não te deve nada, né? Então, muitas vezes, tipo, entrevista na rua eu nunca respondo, entrevista por e-mail eu apago, nem leio. Então, realmente, lidar com as pessoas para entrevista requer uma espécie de boa vontade das pessoas, uma espécie de pacienciosidade também, que é interessante. E eu achei interessante como que tu fez convergirem os dois métodos, assim, da imagem com o grupo focal, sabe? Como tu bem falou, basta se tivesse feito uma análise das imagens já dava bom, e já estava com PCC com certeza, e aí tu foi lá e fez um outro negócio também, isso é interessante, né? Assim, que a pesquisa ela é uma espécie de invenção no processo, né, sabe? Não sei se
mas que a gente tem um projeto, vocês têm um projeto, tem que entregar para mim, mas que coisas vão acontecer no meio do caminho e que vão passar pela cabeça de vocês ou pela cabeça do orientador ou da orientadora de vocês e a pesquisa vai sendo construída no processo, né? Muitas vezes as pessoas que eu estava orientando também é difícil de fazer um projeto que ele seja cumprido tal qual quando tu imaginou, sabe? Isso é para qualquer área da vida. Uma empresa, ela não sabe o que vai ser no mês que vem. Uma obra, tipo uma casa, tem total controle, sabe? Quantos meses vai durar aquela obra, tal. Então, o TCC tem isso de uma liberdade, assim, que ressaltando coisas que a gente foi falando ao longo da disciplina que vão aparecendo na tua fala. Como é que foi a banca? Foi bem tranquila, na verdade. Eu tava muito nervosa, assim, muito nervosa. Eu fico muito nervosa, né, com essas coisas, mas aí eu acho que me faltou um pouco de entender que, assim, sendo bem sincero, os trabalhos de graduação, geralmente a gente faz uma análise de uma coisa, né? Eu fiz um grupo focal, fiz um monte de coisa. E aí foi bem tranquilo, porque os professores no TCC, por exemplo, eles querem, não sei se eu posso falar isso tudo, mas eu vou falar, eles querem te aprovar, né? As pessoas não querem te rodar. Não vão querer que tu saia, que tu tenha que repetir a cadeira. E é muito difícil que o orientador te leve para a banca sem ter certeza de que tu vai ser aprovado. Então foi bem tranquilo, assim. Eu achei bem legal. Eu tava muito nervosa, mas foi super de boa. Legal. E como é que foi a Ana Thaís contigo? A Porque Ana o é muito pessoal, boa. o pessoal vai passar pela orientação agora, né? Eu tive umas 3 reuniões de orientação com ela, uma no início, uma no meio e uma no final. E eu acho que foi muito bom assim, na verdade, porque quando eu estava fazendo esse trabalho, eu estava trabalhando muito, eu estava num processo assim que eu era CLT, eu estava trabalhando muito, e aí eu tive atrasei um pouquinho os primeiros capítulos, mas enfim, depois me demiti daquele trabalho, rolou, e aí consegui, enfim, me dedicar, fazer o grupo focal, mas é que eu acho que a teoria geral do imaginário, às vezes tu precisa, para trabalhar com ela, tu precisa estar num processo um pouquinho mais distanciado, sabe? Que nem aquela sessão do bacharelado, de estar dentro da concha. Então, a Ana, ela é uma orientadora muito boa, porque ela fornece, enfim, autonomia para que a gente decida as coisas que a gente quer. E para que a gente, quando eu tinha dificuldade, eu mandava mensagem para ela, mas como era um tempo muito curto também, tipo, não fazia sentido reunião toda semana, sabe? Pelo menos para mim. Eu estava entregando, estava tudo certo, se eu sentia dificuldade, eu mandava mensagem para ela, pedia mais bibliografia, mas eu acho que foi muito proveitoso não ter tido tantas reuniões, porque eu me descobri muito na pesquisa nesse momento. Legal. Então, Melhor tipo de orientador possível é a pessoa autônoma, sabe? Talvez sobre o mestrado, que a Isabelle se inscreveu, ela está esperando a entrevista. Mas assim, como é que foi o caminho assim de tu decidir fazer e de tu achar o programa? Claro, tu te inscreveu para o programa que tu já fazia a graduação, né? uhum. Pois é, eu acho que foi. É que fazendo o TCC e fazendo esse eu descobri que, na verdade, eu gosto muito de pesquisa, porque eu acho que tu falou muito bem que pesquisa é tipo uma invenção, né? A gente tá fazendo uma ficção de alguma coisa que a gente quer. E é muito divertido, assim, se sentir autônomo dentro de pesquisa. Aí eu descobri que era esse caminho que eu queria fazer. Não quero me mudar de Porto Alegre, então tem uma opção, né? Que é o URGS, pela PUC. É verdade, é o Urcs e PUC não tem mais Unicinos, né? Não, fechou. Então tá bueno, velho. Obrigada. Tu quer que a gente faça que nem a Narcisa? Vocês assistem a Narcisa, né? Não. Então tá ótimo. Um abraço, Isabelle. Muito obrigado. Parabéns pela pesquisa. Tchau. Bom Tchau. almoço, boas férias. Obrigado.